Agora, a gente já vai começar com o nosso tema importante, pensando nos netos, pensando nas crianças, né? Eu sei que a gente fala de vó, mas tem muita mamãe também assistindo. As mamães também vão aprender. Porque as férias escolares, gente, estão aí. Meu neto, por exemplo, está de férias desde sexta-feira. Então, segunda e terça eu fiquei vovó de... o tempo que eu estava em casa, eu estava vovó, curtindo o Bernardo. E a gente sabe que eles trazem muita alegria, principalmente pra gente, que de repente está experimentando uma fase tão nova da vida. Eles trazem um frescor, né? É como se a gente voltasse no tempo. Eu digo que é passando um caderno a limpo. E a gente tem mesmo vontade de curtir muito e, às vezes, a gente até extrapola. Então, hoje a gente vai falar sobre essa relação que vai além do bolo cheiroso, do abraço quentinho, do mimo, né? A gente tem tudo isso, mas a gente também precisa ficar atentas e atentos os vovôs para que a gente não extrapole os limites dos pais. Então, ele, que é meu amigo, psicoterapeuta, Léo Freiman, vai nos ajudar. Seja bem-vindo. Obrigado, que bom te Falei ver. pro Léo nos bastidores que a gente estava de árvore de Natal, ele verde e eu vermelho. Nem combinando, né? Mas ficou ótimo, já estamos bem no Obrigado. clima do Natal. Léo, Você tá linda. obrigada. Vou sentar do seu lado aqui pra Eba. gente papear mais. Vamos lá. Foi pra mim essa aula, né? Ah, você é uma mãe atenta, guerreira, uma leoa, né? E é uma vó babona. Eu sou uma vó babona, coruja. E tarefa de vó é dar uma babada mesmo. Eu tenho amigos que se ressentiram, por exemplo, quando seus pais viraram avós, que eles falam assim, pô, meu pai era durão, a hora que virou avô, agora fica babando no neto. Pô, minha mãe não dava mole, agora fica mimando o meu filho. Porque você sabe, né? Você sabe disso com certeza mais que eu. Se tornar avô, avó, amolece o coração, né? Você vê o tempo passar, você vê o fascínio da roda da vida. Inevitavelmente você percebe que é uma etapa nova e dá uma afrouxada no coração, o que é ótimo, mas que demanda cuidados, né, amiga? Sim, ainda mais quando a gente pensa aí nos limites estabelecidos pelos pais, né? Porque o que eu sempre falo, inclusive para as minhas amigas, é que a gente tem que tomar muito cuidado para a relação, por exemplo, entre sogra e nora não ficar desgastada, né? Entre pais e filhos não ficar desgastada, porque às vezes desgasta-se por uma besteirinha dessas, é a gente não respeitar aquilo que eles gostariam que fosse feito. De repente a mãe está seguindo um caminho, né? Eu digo a mãe porque, em geral, quem cuida mais ainda hoje é a mãe. A mãe está seguindo lá uma dieta X com a criança e ela pede claramente para a sogra, olha, por favor, não dá tal alimento que não é legal para ele, porque ele fica irritado quando come muito doce de noite. Ou olha, a gente está trabalhando o desmame da tela, então a gente não quer que durma com o iPad. Aí vai lá por ego, sabe, por vaidade e trai a nora, trai o filho. E trai o direito da criança a sentir que ela tem uma família. Porque assim, quando a vovó entra nessa narrativa de mas eu vou estragar o neto mesmo, tá lembrando uma época, 30, 40 anos atrás, que dava tempo para o pai e a mãe educar, junto com a escola, e o avô e a avó faziam aquele papel mais lúdico. Hoje, Cláudio, a gente tem um volume de informações que nos deixa todos com vertigem. A gente tem hoje uma rua muito mais violenta, uma criança muito mais dentro do quarto, então ou ela está no quarto, ou ela está na escola, ou ela está no carro blindado, ou ela está no transporte público. Você tem hoje muito mais conteúdos desinteressantes em boa parte dos veículos de comunicação. A gente tem uma sociedade extremamente mais violenta em muitas áreas, então não dá tempo, sabe, para só o pai e a mãe, naqueles poucos momentos que eles têm, de educarem. Então, eu acredito que o avô e a avó vão ser mais úteis para o desenvolvimento, inclusive espiritual da criança, se eles tiverem um tanto de apoio. Claro que vai ter uma flexibilidade, mas um tanto de apoio, entendendo que o papel deles também pode contribuir para a formação. E que alguns valores, alguns limites precisam ser reforçados na casa do avô e da avó, sabe? De repente, volta a dizer, a mãe e o pai estavam trabalhando ali, olha, não quero que coma fora da mesa porque ele está gordinho.
E aí vai lá a avó, pega o pote de sorvete, dá na mão do menino na cama, enquanto ele joga videogame. Puxa vida, é legal para a criança, porque eu acredito, a gente já falou muito disso aqui, né? O que deve reger a educação de um filho, seja com 3 ou 13 ou 33, não é o que eu quero ou o que o outro quer. Assim, isso realmente é bom para o desenvolvimento? Isso realmente é bom para a saúde? Isso realmente vai torná-lo uma pessoa mais preparada para a vida? Atitude pensada, né? Quando você fala por birra, por ego, vaidade. Eu fico pensando, meu Deus, terrível a pessoa envelhecer e não amadurecer, porque vovó deveria ter amadurecido nesse sentido. Boa. E também se for, é só por amor, é porque eu morro de dó. Aí tem que pensar assim, morro de dó do quê? De educá-lo? De transformá-lo num grande homem? Teria que ter mais dó se o menino crescer sem educação, sem limite. Você sabe que às vezes eu vejo amigas minhas, ou então às vezes até comentários de alguém falando assim, aí eu falei pra ele, só não conta pros seus pais. Então. Quer dizer, aí eu fico assim, eu falo, quer dizer que você tá ensinando o seu neto a mentir. Exato. Né? Exato. A mentir, e você tá sendo, no intuito de ser legal, né, Clau? Você tá sendo desleal. Porque mais do que ser um pai, uma mãe, um avô, uma avó legal, é sobre ser leal. Qual é o teu papel em relação ao Bernardo? Contribuir para que ele se torne um ser humano bom, que ele se torne uma pessoa forte diante da vida, coração manso e costas firmes, como a gente fala, né? Uma pessoa que seja bondosa, alegre, generosa, uma pessoa que siga a Deus. Então, assim, é isso que tem que organizar o dia a dia. Claro que um mimo aqui, outro ali é legal, óbvio, a gente sempre fala. Um mimo, um carinho, mas eu vejo que a gente não tem tempo mais hoje para estragar neto em nome da própria vaidade. Até porque vô e vó, teoricamente, tem mais tempo para colaborar com essa educação, né? E eu sinto, isso eu digo muito por mim, que hoje eu tenho um pouco mais de criatividade para colocar os limites sem deixar que vire uma grande guerra, sabe? Porque quando eu era mais nova, às vezes eu era muito durona, muito firme, mas hoje, não que eu não coloque limite, mas já não precisa ser de um jeito tão ríspido. Eu acho que eu já peguei um jeitinho de vó mesmo. Quando a gente é muito jovem, a gente é muito duro, compra todas as brigas, quer estar muito certo, a gente é muito ego. Quando a gente vai amadurecendo, a gente vai, ou deveria ir, se tornando mais alma, mais flexível, mais aquático. A gente é muito terra quando é adolescente, a gente quer marcar território, a gente quer estar certo, a gente bate na mesa. É a época das paixões. Quando a gente vai para a maturidade, né, a gente vai entendendo que, poxa, não dá esse caminho, posso ir por aquele. É bonito isso que você está falando, isso é sabedoria. Agora, Léo, me conta uma coisa. No consultório, na sua prática clínica, você vê muitos avós estragando, de fato, os seus netos? Ou é muito mais um grilo dos pais, da mãe, do que, de fato, então vamos lá. Tem os dois extremos, tá? Tem pai, tem mãe hoje que está intoxicado com um monte de politicamente correto e não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode aquilo. Tá? Então, assim, não pode fazer isso, não pode aquilo, não pode levantar a voz, tem que falar assim. É tanta regrinha, é tanta gente cobrando com fórmula pronta que tem pai e mãe hoje que está meio atormentado. De novo, né? Pro politicamente correto, coitado do meu filho, deixa ele se expressar. Tem umas linhas teóricas hoje que estão vendendo uma ideia do ser permissivo mesmo, que a criança amadurece no tempo dela. Uma coisa meio sem pé nem cabeça que está machucando aí o emocional de muitas famílias. Agora, tem outro lado também, né? Vamos falar real. Tem muito avô e muita avó que é tóxica. Tem, né? Eu tô vendo um vô ali. Você não quer vir aqui? Vem cá, Neto, por favor. Dá um microfone. Esse avô não vale, mas o nosso diretor, Monteiro Neto, está aqui na TV. Ai, que delícia. E aí, senta aqui um pouquinho, Neto, com a gente. Ele é avô. Surpresa boa, hein? Não, surpresa para todos os nossos
telespectadores, porque vai ser bom demais. Eu acabei de receber isso e vi você na tela, falei, vou lá dar um abraço no Léo. Que delícia, que joia. Então senta aqui com a gente, Neto, vamos bater um papo, porque a gente está falando de vô, de vó, de que forma a gente pode agir sem interferir, sem atrapalhar na educação. Você tem quantos netos? 3. Tem experiência. Como é que é essa relação? Eu sou um aprendiz, né? Tô aprendendo, né, Léo? Não, mas sabe que agora eu vou falar uma coisa. Eu tive um momento muito feliz com a tua família. Nós que tivemos um momento muito feliz com você. E o que eu vi ali é um avô sentado na cabeceira, a avó olhando o avô com respeito, um terminava de falar para o outro falar, tinha respeito, tinha solidariedade. E eu vou te falar, eu vi uma das cenas mais bonitas, a família sentada na mesa, conversando. Foi o lugar que a gente mais ficou, conversando. E todo mundo falava. Não é que os homens falavam, as mulheres ficavam quietas, discordavam. Então essa familiaridade, né, então, me marcou assim. Eu fui com o André, que trabalha comigo, a gente voltou falando que bonito, né? Ainda tem família. Então eu queria te falar isso. Puxa vida, eu queria que você imaginasse o privilégio que a minha família teve de poder conviver com o Léo, nós sentarmos à mesa, jantarmos, partilharmos sonhos ideais e ainda aprender um pouquinho. Ele é muito sábio. O Léo é demais, ele né? É demais. O Léo é aquela pessoa que a gente queria ter sempre para ligar, perguntar, trocar informação, fazer com ele uma nova experiência, né, Léo? Somos amigos para a vida. Agora, né? Os bastidores, que a gente também quer saber. De vez em quando você leva um puxão de orelha assim, do tipo, não, pai, eu quero que seja desse jeito. Ou não. Ou tá tudo sempre em harmonia. O João, o meu filho, que nós estivemos juntos lá, o João é muito bem-humorado, né, Léo? O João, se ele está numa roda com a gente, não tem tristeza. Ele está sempre fazendo algum tipo de comentário desestruturante, né? Que faz a gente também refletir, que faz a gente pensar. O que é legal é que você tem vários momentos de aprendizado, de troca de experiência e família. Muitas vezes isso acontece com humor, muitas vezes isso acontece com olhares, com posturas físicas e com posturas que você vê, inclusive, como é que os pais estão se comportando e como é que eles estão educando os seus filhos. Perfeito. Então, você aprende na sintonia. Você aprende com o jeito também que o seu filho está conduzindo a coisa. E muitas vezes, os filhos também fazem isso conosco. Ou seja, eles têm um exemplo de toda uma convivência durante muito período dentro de casa, mas também tem a convivência de como que nós, como avós, também nos posicionamos diante dos filhos deles. Então, é muito interessante a gente ter uma postura de avô e não uma postura de pai. Perfeito. E se os nossos filhos enxergam que a sua função é ser avô e não ser pai, e você percebe também, tem muita consciência que a sua função é essa e não ser pai, as coisas tendem a ter harmonia. E uma coisa importante, nós aprendermos também, né? Achar que é uma obra feita. Ô, Léo, quando a gente é pai, a gente está pronto? Olha, não tem tá pronto. Outro dia, né, eu estava no shopping e passou um homem, devia ter mais ou menos minha idade, pela cor do cabelo. Aí, que a gente vai ver das idades pela cor e o tom do cabelo. E ele pegou e falou, nossa, doutor Léo, obrigado, ajuda muito com meu filho e tal. Mas olha, eu não consigo pôr tudo em prática ainda. Eu falei, que bom, porque cada família é uma. Tem algo de ciência, mas tem muito mais de arte. Porque nós somos todos obras inacabadas. E a gente aprende um pouco com a religião, aprende um pouco com a psicologia, aprende um pouco com o dia a dia, com o motorista do táxi, com o cara da padaria. Você viu quantas vezes ele falou a expressão aprender? E talvez esse seja o caminho, né, Cláudia? A gente aprender sobre a gente aprender sobre o outro,
a gente deixar também que o outro nos ensine, né? A teia da vida se construir dentro de nós, a gente aprender com os textos sagrados, que tem tantos saberes, né? Existe até livros sobre a psicologia cristã que são muito profundos. Talvez essa seja a essência e sempre vai ter o que aprender. Eu até acho sempre. Que essa é a essência. Eu vejo, às vezes, até a telespectadora que compartilha comigo um sofrimento muito grande pela dificuldade de enxergar que ainda tem algo a aprender. Opa. Né? E algumas avós entram em conflito com seus filhos exatamente por isso. Como assim? Eu criei 5 filhos, eu sei. Agora ela está querendo falar do jeito dela. Recebo muita mensagem nesse sentido. E educou um filho há 20, 30, 40 anos atrás. O mundo mudou. As questões que tem hoje, uso de tela, violência na rua, escola bilíngue, intercâmbio estudantil, inteligência artificial, terrorismo, não tinha há 20, 30, 40 anos atrás. Então, não dá para usar o modelo mental para educar em 2023 que se usou em 1983. Não dá, porque a gente não usa a mesma roupa lá de trás, não usa a mesma televisão lá de trás, como é que vai usar a mesma cabeça? E aí, de novo, é aprender a aprender para poder evoluir, é o caminho. E você usa uma expressão, né, com o conflito. Vai ter conflito. A gente tem conflito com a gente mesmo, a gente tem conflito com o marido, com a esposa, com a família, vai ter conflito com o filho. Mas se a gente pegar uma pedra preciosa, o conflito é que faz a lapidação. Eu não preciso ter o confronto, eu não preciso ter a destruição, eu não preciso ter a grosseria, mas conflito é o que faz a gente crescer. É a pedra que, caindo pelo rio, vai se tornando lapidada. Ela vai ficando bonita, né? A pedra... Coisa linda, hein, Léo? Lindo, hein? É isso. Léo, eu queria dar um testemunho aqui sobre o grande aprendizado. Foram inúmeros na convivência com você, na palestra que você fez lá em Barretos para os pais de alunos, sabe? O Léo falou muito sobre a questão das telas. E o Léo, ele nos ajudou muito na dinâmica familiar. Ai, que legal. Muito. Por quê? O João e a minha amada nora Duda sempre tiveram uma grande preocupação com a questão das telas. Mas você reforçou. E você foi colocando com ternura, com muita sabedoria, o reforço que é necessário, que os pais precisam hoje. Não é? E o que aconteceu? Você estava falando sobre como é que os pais, como é que eles se movimentam comigo. E eu falei do aprendizado. Bom, estou buscando o aprendizado com o Léo, o reforço que o Léo teve, o que minha nora e meu filho vivenciam no dia a dia com os filhos com relação à tela. E a partir daí, eu como avô, também me corrigir. Sim, sim. Né? Porque é sempre o desejo de você querer agradar o neto, de você fazer um mimo e tal. Justo. Mas, de repente, esse é o limite. Boa. Isso aqui não pode. Não pode entrar em tal lugar porque entra propaganda e a propaganda às vezes é para adulto e não é para criança. Às vezes, tecnologicamente, é até mais fácil a gente ir para para o outro vídeo, né? Mas aí você vai vendo a importância das suas orientações, Léo. Que legal. É muito importante você ter uma pessoa que está convivendo com todas as outras famílias, com um grupo muito maior do que o seu grupo familiar, para você se exemplificar e ter essa experiência vivenciada e falada e narrada. Não, é maravilhoso. A gente maravilhoso. tem a Acho que ciência, né? A gente tem essa força aqui para as nossas escolhas e atitudes. O Léo é uma benção. Precioso. Agora, Sávio, você tem uma música, Sávio Andrade, Léo Freiman, Monteiro Neto. Sabe que bom que você está aqui. Você começou cantando Roberto e Erasmo. Pois é. É isso, cara. E ele tem uma música que fala dos avós. Eu estava pensando aqui, ouvindo vocês, né? Eu me lembrei muito, eu sou pai de 2 mulheres e me lembrei muito de quando meu pai foi avô, quando a minha filha mais velha nasceu. A minha casa é uma casa sempre muito musical, meu pai é louco por música, minhas filhas idem. E eu lembrei de uma música que quando meu pai ouvia,
É uma música do Juraildes da Cruz, que era cantada pelo Renato Teixeira e pelo Xangai. Meu pai se emocionava pensando, via minha filha beber e chorava. Até hoje ele chora. Minha filha já tem 26 anos. Meu pai não pode ouvir essa música, que ele se lembra desse momento, dessa explosão de amor. Como chama seu pai? Luiz. Seu Luiz, agora então vamos baixar o som da televisão, porque vem essa música aí, né? É linda a música. É uma música que fala sobre esse universo infantil, mas me lembra essa explosão de amor, de quando meu pai foi avô, que é linda. Vamos lá. Coisa linda, parabéns. Lindo, Beleza, lindo, lindo. E é muito aquilo que a gente vai ensinando para os netos, né? Você foi falando da formiga, da tanajura, das pedrinhas, de não saber nadar. É o tempo inteiro a gente ensinando, mostrando o mundo para eles, né? Eu fiquei pensando, vocês falavam da questão das telas, que é um grande desafio do nosso tempo, né? Porque as pessoas estão perdendo a capacidade de contemplação, né? As crianças estão perdendo a capacidade de contemplação cada vez mais. Essa música me remete a isso também, né? Essa possibilidade de contemplar a natureza, de contemplar toda essa criação, né? E eles têm tanta sede disso, né? Eu tenho, uma das cenas que eu mais amo do Bernardo é ele agacha, vai pro chão, assim, e fica procurando a formiguinha. Ele fala, vovó, amiga, mas ela é tão pequenininha, mas ele fica encantado que ela anda para um lado e para o outro, né? Essa curiosidade da criança é muito linda. E um dos aprendizados que a gente pode ter com vô e vó é isso, não precisa trazer o bolo feito, faz junto, né? É sobre construir momentos simples. Na etapa madura da nossa vida, a gente tem que ser capaz de olhar mais para o céu, mais para as nuvens, mais para as folhas, sentir o vento, educação dos sentidos e dos sentimentos. É talvez esse o grande antídoto à violência que a gente vive hoje no mundo. É parar de violar a nossa humanidade. A gente recupera a nossa humanidade na hora que a gente entende que nós fazemos parte da natureza. Porque a gente fala muito isso, né? O homem e a natureza. Não, nós somos parte da natureza. E a gente floresce com o belo, com o cuidado, com a delicadeza, com o olho no olho, com o carinho. Isso é o que faz a vida ter sal, né? É recuperar isso. Eu acho que vô e vó pode fazer muita diferença com isso. Com uma música gostosa, às vezes, sabe, sentado do lado do neto, fala assim, fecha o olho, deita aqui no sofá comigo, fecha o olho, vamos ouvir essa música. Sente, sabe, esses momentinhos, que a vida são os momentinhos, né? É isso, é ensinar a rezar, olhar a estrela, né? A gente tem que ser relembrado dessas coisas. Deveriam ser tão naturais, né? Mas hoje o avô e a avó também já não, às vezes, é exatamente como era o avô e a avó de anos atrás, né? A gente tá aí, você vê, eu tô trabalhando, né? Tô trabalhando. E a gente vovô e vovó já não naquele jeitinho. É um outro né? modo. Era outro modo, mas a gente precisa encontrar essa paz, esse tempo para trazer isso de volta, porque as crianças precisam. Mas isso só se a gente quiser ser feliz e saudável, né? Só se quiser ser feliz e saudável. Olha, você tem o seu curso que eu amo, aliás, tem alguns, né? Mas aí, às vezes, eu fico assim, doida para fazer, mas eu penso, mas será que é só para mãe e pai? As vovós podem fazer? Não só podem, como devem. E sabe que eu tenho muita gente que faz o meu curso? Eu tenho 2 agora novos. Um é como formar filhos felizes e bem-sucedidos, em que eu falo o que é felicidade, como construir sucesso na vida. E tem o Educando Filhos na Era Digital, que é o meu curso mais vendido. E eu sempre sugiro, assiste junto com o filho. Não é sobre assistir para mandar o filho, não. Uma criança de 7, 8 anos, senta do lado, vamos aprender. É isso que o Neto falou. Vamos aprender, vamos descobrir o que é bom. Não é o que a vovó quer, o que você quer. Vamos aprender o que é bom. Porque essa capacidade que eu falo muito no curso de não quero, mas é bom, eu acelero mesmo assim. Quero, mas não é bom, eu freio mesmo assim. Esta capacidade de pilotar a vida é o que faz a diferença entre uma vida ordinária, comum, e uma vida extraordinária, brilhante, em que a gente vai estar no melhor para servir ao mundo. Porque é sobre isso. É sobre formar um ser que vai fazer a diferença no mundo. É tão interessante, as pessoas perguntam muito, o que é felicidade para você? Ontem mesmo me perguntaram, o que é felicidade, né? Eu acho que não tem felicidade maior do que ver filhos felizes, que tem tudo a ver com o que você faz.
sei se para você também é assim, sabe? Você Muito. tem 2 mulheres. Muito, e coincidentemente ambas trabalham com crianças, né? Uma é pediatra e outra é professora de educação infantil. Que massa. E é lindo ver assim, a realização delas e o cuidado que elas têm no trato com a criança. Me deixa aliviado e feliz de que eu soube mais ou menos fazer um bom trabalho como pai. É a coroa, né? Você, eu sei que tem filhos felizes. Como é que é essa sensação? Gratidão a Deus, gratidão à família, gratidão aos amigos. E eu quero incluir a minha gratidão ao Léo também. Vocês dois Cláudia, são os queridos na minha vida. Uma coisa, Léo, muito interessante. E aqui eu termino a minha participação, mas eu queria deixar um ponto para as pessoas que estão nos assistindo. Qual o grande diferencial do Léo, Cláudia? O Léo, ele tem uma linha de raciocínio muito clara, muito transparente. Tem muito conteúdo. Um conteúdo que é inquestionável. Mas tem uma coisa no Léo que faz uma diferença total. Que eu acho que a gente precisa valorizar muito e, na verdade, nosso coração e a nossa mente identifica. É o jeito de falar. O Léo, ele tem aquilo que nós precisamos muito para nos modificarmos. Ele tem o poder de convencimento com uma sedução. Né, Léo? O Léo, porque se a coisa vai só no racional, é uma reação. Se ela penetra no racional, mas também no emocional, aí a comunicação é perfeita. Então, Léo, eu queria desejar para você um bom final de ano, um Feliz Natal, que você continue sendo uma pessoa muito feliz, porque você irradia isso, mas que você também continue colaborando para as pessoas serem felizes. Nessa época de final de ano, é muito importante a gente fazer essa avaliação. O quanto que eu fui feliz, o quanto que eu fiz as outras pessoas felizes, o quanto que eu quero fazer as outras pessoas felizes para que eu também seja feliz. Então, um grande abraço a você. Se eu soubesse que eu ia ganhar tudo, esse carinho, que delícia. Quanto carinho, quanto carinho você merece. Você sabe que você tem sempre a minha gratidão e o meu carinho. Recíproco. Muito obrigado, Que Léo. delícia, que bom estar aqui. E que bom que você, eu queria dizer isso também. Uma coisa muito interessante é que quando a gente traz o Léo aqui, né, Cláudia? E o Léo vem muito te prestigiar aqui, ele faz uma coisa muito legal, que é multiplicar todo esse talento dele, todo esse conhecimento dele, para milhares de pessoas no Brasil inteiro. De norte a sul, de leste a oeste, pessoas que estão nas propriedades rurais, estão no litoral, pessoas que estão, às vezes, em situação de risco e que têm a oportunidade, através da televisão, desse poder de comunicação, de ouvi-lo e beber da sua sabedoria. Então, muito obrigado, Léo. Muito obrigado mesmo. Adorei te rever. Nossa, que delícia, né? Um abração. Obrigada. Obrigado pela delicadeza. Imagina, foi muito bom recebê-lo aqui. Obrigado. Eu volto já, meninos. Aguardem 2 minutinhos. Deixa eu ver se temos perguntas. Eu adoro essa parte que aí as meninas em casa mandam pergunta e você responde de forma pontual, né? Eu te perguntei o que acontece ali na sua prática clínica. Eu fico imaginando que as mamães chegam lá preocupadíssimas com a relação delas com o filho delas. Mas tem também vó que busca a terapia para tentar entender qual é o papel dela nesse momento? Tem algumas vós hoje que estão meio desesperadas de ver como, pais e mães, não infrequentemente, largam os filhos na tela ou na escola, entuchando a criança de atividade, ou simplesmente na casa da avó. Pais e mães que, às vezes, ficam, de novo, né, naquele radicalismo, não pode, de repente a criança não pode nada, isso também angustia avô e vó. Pais e mães que muitas vezes pegam pesado com os avós, no sentido de abuso econômico. Como assim, Léo? Extorquindo avô e vó. De fato, pegando dinheiro, fazendo chantagem emocional,
criando culpa, obrigando o avô e a avó a pagar isso, aquilo, um estilo de vida que o casal quer postar nas redes sociais e que o casal não banca. E aí, o avô, a avó com 60, 70, 80 anos, numa fase que quer diminuir trabalho, quer viajar, quer passear, quer ter uma vida mais equilibrada entre o ganho e o desfrute, tem que ficar pagando o luxo de uma vida, isso em todas as classes sociais, viu? Ah, porque meu filho tem que ter o telefone tal. Ah, porque coitado do meu filho, ele precisa trocar a chuteira. Ah, sabe assim, é criando umas culpas indevidas. Isso tudo é fruto de um dos, assim, pensando, até num livro você fala sobre isso, que é aquele do imperador, isso, né? É fruto de uma educação que perdeu-se o limite. Essa ideia de que tem que fazer o filho feliz a todo tempo e a qualquer custo. Mas aí depois vira um adulto como esse adulto que acha que os pais são responsáveis pelo filho deles. Porque foram ensinados a isso. Como é que uma mãe hoje, vamos pensar numa mulher como eu, que tem meus filhos adultos, como sabe que tem as meninas adultas, tem muita gente que, infelizmente, tem filhos adultos eternamente adolescentes. Sim. E elas se sentem obrigadas a não só bancar, mas também educar o neto. Então, aí a gente tem que entender o seguinte. Primeiro, ninguém é obrigado a nada nessa vida. Você é obrigado a não maltratar os outros, ponto. Tirando isso, o resto são escolhas. Se você vai se endividar para pagar luxo de neto, é uma escolha tua. Mas não espere que então teu neto vai retribuir, porque provavelmente não retribuirá. Não espere que ele vai agradecer, porque provavelmente se foi educado para ser mimado, não agradecerá. E não espere que ele se torne feliz, porque se for mimado, acreditará que precisa de cada vez mais e tem direitos cada vez maiores. Então não funciona tentar comprar afeto de neto. Não funciona. Então é o que eu falo, antes do sim, do não. Deixo, não deixo, faço, não faço, pago ou não pago. Se faça 3 perguntas mágicas, Cláudio. 1, eu quero, eu concordo com isso. Pode ser um passeio, pode ser um game, pode ser uma liberdade, pode ser um horário a mais. 2, isso é de verdade bom para o desenvolvimento do meu filho, do meu neto? Isso é saudável? Isso é promotor de crescimento na vida? E 3, é isso que Deus espera de mim? Porque no fim do dia, Cláudio, filho, neto, aluno, a gente forma para o mundo. Se eu não formar uma pessoa para o mundo, eu falhei no meu processo. Isso vale para um professor, vale para um pai, vale para uma avó. Eu estou preparando meu neto para a vida, deixando ele ficar na tela às 3 da manhã? Eu estou realmente fazendo bem para a saúde mental da minha filha, deixando ela comer o que quer? Eu estou sendo uma avó realmente servidora de Deus se eu deixo o meu neto chutar o cachorro e não falo nada? Ou, quer ver um exemplo como eu vi outro dia no consultório? A avó estava lá com os netos, os meninos estavam jogando bola no hall do prédio e o zelador veio pedir, olha, gente, tem a quadra. A avó foi lá brigar com o zelador. E não dizer, obrigado, senhor Manuel. Gente, pede desculpa, vamos jogar lá atrás. Então, você entende essa bagunça que está virando? Em nome de fazer o filho feliz, a gente está criando uma geração de crianças deprimidas, despreparadas, angustiadas, desfocadas, viciadas. Está dando ruim, Cláudio. É isso que eu falo muito nos meus cursos, nos meus livros, aqui. A gente tem que prestar atenção, acordar enquanto há tempo. Dá tempo de mudar essa história? Dá, sempre dá. Claro que mudar um hábito com um neto de 14 vai levar mais tempo do que com um neto de 2 anos. Mas nunca. Mas é possível, né? Não se desiste Agora, de filho nem de neto. Lembra que eu perguntei, né, sobre os filhos, que às vezes acham que a responsabilidade é dos avós? E mudar hábito de um filho adulto que pensa que ainda é adolescente? É possível mudar esse hábito? Só que tem que ter consequência. É começar a dizer, olha, filho, eu quero te dizer uma ótima notícia. A partir do ano que vem, você cresceu! Você vai ser promovido adulto, e então eu não vou te dar X mil reais. Eu vou te dar X menos metade, e no ano seguinte, 2025, X menos 75%,
E com isso você vai criar asas e vai voar porque você é capaz. Perfeito. Ponto. Rasga a Neuza fatura. Trindade, adorei isso. Isso é importante, hein? Planejamento, vai e já faz vai esse aos acordo poucos, combinado. Vai aos poucos, porque toda vez que a gente faz pro outro o que o outro é capaz de fazer, a gente humilha o outro. Isso. Dessa forma, você tá falando pro seu filho, porque você é capaz. Isso. Tá? Coloque fé na capacidade dos seus filhos. A Neuza Trindade quer saber quais as consequências a curto prazo de avós permissivos de um neto de 4 anos, bastante astuto. A consequência é de uma pessoa chata, infeliz, desconectada dos amiguinhos. Mesmo que desengajada seja só a avó que dá essa mimada. Porque, veja, eu estou tendo um contexto onde eu posso tudo. E quantas horas eu passo nesse contexto? Porque tudo é treino, né, Cláudio? Se você fizer malabarismo, né? Brincar aqui de malabares, 3 meses, você já modifica o seu cérebro, sabia? 3 meses. Vou tentar, então. Então, você imagina, porque a gente tem uma musculatura física e musculatura mental. Não sei se esse neto vê essa avó por 15 minutos, mas pelo que ela fala, não. Se eu passo boas horas do meu dia com essa avó e estou aprendendo esse sotaque de que eu posso tudo a hora que eu quero, do jeito que eu quero, isso vai se transferir para outras áreas da vida. E 4 anos está aí num limite ainda de uma criancinha que pode se tornar gente, ou não. E quando eu falo gente, é que trata gente com gentileza. A pessoa que é ensinada a maltratar, humilhar, desprezar, menosprezar o outro, perde a chance de se tornar gente. E aí não vai ter amiguinho, aí não vai respeitar professor, aí vai ter mais dificuldade de manejo emocional, aquilo que a gente falou, né? De não quero, mas é bom, faço mesmo assim, quero, mas não é bom, não faço mesmo assim. Então ela vai perder a chance, a gente chama de perda do direito de chance, de se desenvolver do melhor modo. Volto a dizer, um mimo aqui, outro ali, um momento onde tá bom, vai hoje à tarde, vamos fazer bagunça. Eu lembro quando eu recebia meus sobrinhos em casa, e aí vinha, às vezes, 4, 5, 6 crianças. Eu falava, gente, noite da bagunça. A meta era bagunçar ao máximo a casa. Almofada, tirar tudo do lugar, fazer cabaninha, zoar, tocar o louco. Dia seguinte, eu acordava. Pessoal, vamos lá. Você vai arrumar o sofá, você dobra o lençol, você vai limpar não sei o quê, você vai passar o aspirador. E quer saber, a criançada adorava. Porque tinha um momento da bagunça, mas tinha um momento... E eles sempre saíam da minha casa deixando melhor do que estava. Ó, que se legal. dar o respeito. Porque o outro também, Cláudio, faz com a gente o que a gente exige, o que a gente permite. Exato. Então, também, ai, coitado, ai, meu neto não me responde, não me respeita. Meu, se coloca, meu, você tem 70 anos na cabeça, se coloca, meu. Né? Olha, Magno Celestino da Silva diz assim, ótimo, parabéns pela pauta. Os avós estão ficando muito chatos, dizendo que seus netos são a vida deles, que não são nada sem os netos e coisas assim. Como sair disso? Muito obrigada. Nada como uma boa terapia, né? É verdade. Mas assim, verdade seja dita, Cláudio, assim, se o teu filho ou teu neto é a coisa mais importante da sua vida, é porque você não tem vida. Exato, né, gente? É isso que eu tava pensando. Então, os meus assim... netos são... Não, meu neto é muito especial, eu amo muito. Mas ele é meu neto, esse é meu trabalho, esse é meu amigo, né? Exatamente. Cada coisa tem seu nome, né? O Isamitiba falava muito, né? Autor do Quem Eu Me Educo, um dos maiores educadores que a gente já teve no Brasil. Eu assistia o programa dele, era demais, chamava Quem Eu Me Educa, né? Eu aprendi muito sobre educação com o Tiba. E ele falava, é uma desgraça, filho cuja mãe torna o filho a coisa mais importante da sua vida. Porque aí no lugar dela se enriquecer por dentro, se conectar com sua espiritualidade, ter alegrias, ter amigas, estudar, crescer, ela projeta todas as faltas dela em tornar o filho perfeito, maravilhoso, mimado, incrível e especial. Aí a criança acredita que ela é uma princesinha, só que uma princesinha não tem amigos, ela tem súditos. Uma princesinha não tem ninguém para respeitar, ela quer mandar em todo mundo. Uma princesinha não tem limites, porque ela pode tudo que ela quer. E isso
é o oposto O pior é de que uma provavelmente pessoa. essa mãe não vai achar nenhum príncipe à altura da princesinha Quer saber? dela, né? Depois chegou Nem 11, 12 relacionamento anos. saudável vai ter. Chegou 11, 12 anos, toma tapa na cara da criança e fala assim: nossa, mas eu dei tudo que ela queria. Toma tapa na cara da mãe. Não é brincadeira. Aí quando tiver 15 anos, vai roubar o carro e levar. Aí depois vai ficar passando pano. Aí depois é maconha, é bebida, é agressão. Olha, é uma espiral muito complicada, Cláudio. O que eu vejo de famílias que estão normalizando, tá? Saída até madrugada de criança de 13, 14, 15 anos. Bebida, maconha, tá? Nota baixa e tela é impressionante. Eu fico muito preocupado porque você está matando a chance dessa pessoa ter um cérebro preparado, de dormindo bem, aprender na escola, de aprender a conviver, a olhar no olho, a pedir desculpa, como vai, por favor, obrigado, tá? E por favor. Ou seja, regras básicas de cuidado com a natureza e com a civilidade estão se perdendo, sob um custo altíssimo só para te dar um dado. No high school, a Sarah Conrad, da Universidade de Michigan, já mediu, high school norte-americano, 40% menos de empatia. Olha isso, que sério. Reino Unido, o dobro de comportamentos antissociais. Tá? Então, assim, não tá brincadeira. Essas pautas que a gente fala aqui são extremamente relevantes. São muito relevantes. Porque, em nome de fazer meu filho feliz, em nome de ser avó bacana, eu estou criando muitas vezes, tá? De uma forma desastrada e despercebida, uma pessoa infeliz. Porque vale lembrar, o que é a felicidade? É uma construção. Felicidade é uma vida baseada em valores, em metas alcançadas, em frustrações bem digeridas e relações bem construídas. Isso é felicidade. O resto não é tão impactante quanto esses fatores. Maravilhoso. Léo, quem quiser aprender mais com você, onde é que a gente consegue encontrar seus cursos, seus livros? Me conta aí, vamos ajudar a turma. Claro, o jeito mais fácil é ou no meu site, leofreiman.com.br, que aí tem meu telefone, endereço para agendar consulta. leofreiman.com.br. No Instagram, né, @leofreiman_oficial, lá tem conteúdos, tem trechos de conversas bacanas nossas. Eu vim para a TV ouvindo uma live sua e sempre maravilhoso. Ai, que legal. Sempre muito aprendizado. Obrigado, viu? Meu amigo, sabe que eu te amo muito. Eu vou te dar um abraço. Eu desejo um Natal lindo. Espero estar com você muitas vezes nesse próximo ano. Você é muito especial para mim. Obrigada, vir para aqui Léo. é sempre muito gostoso. Muito obrigada e que em 2024 você venha muito mais. Se Deus quiser. Tá bom? Obrigado. Obrigada.